Boa noite, meninas. Hoje nós vamos começar com a nossa primeira aula de aromaterapia. Então, nós findamos a parte teórica das aulas de auriculoterapia e hoje nós vamos começar a aula de aromaterapia. Espero que vocês gostem. Essa aula, ela vai ser mais explicativa, da onde veio, por que veio, e ainda vamos ver ainda hoje como a gente perceber se o óleo essencial, ele é natural ou é plástico. Então, hoje nós vamos até esse momento. Aí, nas próximas aulas, eu acredito que vai dar mais umas 3 ou 4 aulas de aromaterapia. Daí nós vamos ver como usar, onde usar. Então, hoje é mais a parte bem teórica mesmo, e até saber como destilar um óleo. Hoje a gente vai aprender sobre isso. Então, vamos lá. Então, a aula 1 de aromaterapia. A aromaterapia, ela vem de uma história de muitos séculos, né, há muito tempo. Eu trouxe aqui a figura dos 3 magos e Jesus Cristo, porque um desses 3 magos vai oferecer a mirra, né, que é uma essência muito gostosa, se um dia vocês puderem ter para vocês usarem com os seus clientes, vocês vão gostar bastante. Então, esse desses reis magos, ele vai oferecer mirra para Jesus Cristo, né, que é o mestre da época. Eu não quero pegar a parte da religião, mas assim, o quanto é importante, né, nasce-se um mestre da época e um rei, né, vai levar a mirra, que é a essência, a extração de uma planta chamada mirra mesmo. Aqui, quando Jesus nasceu, ganhou incenso e mirra de presentes. Os reis magos que fizeram homenagem já sabiam que esses arbustos que crescem nos desertos árabes tinham poder de cura. Então, provavelmente desconheciam a finíssima camada de óleos essenciais que recobre as folhas, funcionando como um autêntico protetor solar contra os raios ultravioletas, mas certamente tinham conhecimento de que o perfume dessas plantas oleosas é calmante, funciona como um repelente contra insetos e, consequentemente, age como um poderoso agente antialérgico. Então, né, quem diria que a mirra teria todos esses prominentes, né, bons para um bebê, um calmante para o bebê, né, um protetor solar. Então, assim, com certeza, quando eles levaram, talvez dentro daquele momento da história, eles até soubessem que teria todo toda essa coisa boa que tem, né, o óleo essencial. Porém, talvez não soubessem como funciona, né? Então, como a gente vai ver mais lá para frente, ou de repente até sabiam, né? E a gente que está achando que sabe mais do que eles. Anos mais tarde, a igreja reconheceu no incenso um poder levemente entorpecente, capaz de acalmar o mais exaltado dos fiéis, e passou a fazer o uso dele durante seus rituais de celebração. Então, desde a Idade Média, as fragrâncias que eram vistas como manifestações da divindade da terra, o elo de comunicação entre os homens e os deuses, passaram por muitos estudos. Os alquimistas, né, foram abordando, vendo, depois até fazendo conexão entre os olhos, como a gente vai vendo mais para frente, e vendo que até a junção deles é boa. Mas apenas em 1928 surgiram as primeiras evidências das propriedades curativas dos óleos essenciais. Depois de queimar a mão
Em seu laboratório, o químico francês René Maurice Coutefos mergulhou-a em óleo essencial de lavanda. Em poucos minutos percebeu que o aspecto avermelhado e a ardência desapareciam. Continuou a aplicar o óleo sobre a pele, verificou uma reconstituição rápida e quase indolor da epiderme. Então, veja o quanto a lavanda é boa. Eu até já também, às vezes, muitas vezes, passo para o meu cliente, né, uma receitinha de lavanda, porque lavanda também é calmante, então eu falo para usar uma ou duas gotinhas na mão, esfregar bem e passar na sola dos pés, auxilia bastante para quem tem insônia e outros problemas relacionados ao sono. Então, a lavanda ela é muito boa, né? Ajuda nessa parte da epiderme, a reconstituir a parte da epiderme, e assim a gente vai vendo mais para frente, depois vai ter os protocolos, e vocês vão ver aonde usar todos os óleos essenciais. Então, estimulando com a própria experiência, Gattefossé começou a pesquisar os óleos essenciais extraídos das plantas e deu a largada da corrida por um novo tratamento, a aromaterapia, que hoje na França se transformou num movimento ativo em busca de curas alternativas. Então, misturando as ações físicas, a ação cosmética, os óleos essenciais utilizados na aromaterapia, são reconhecidos por sua ação holística, terapeuta global que não trata partes individuais, mas o corpo como um todo. Alcançam um espírito, assim como tratam a pele e os cabelos por suas ações localizadas. Então, dentro da cosmética, vocês vão ver vários óleos essenciais. Tem o óleo de mosqueta, que é maravilhoso para a pele, né? Mas nem todo mundo pode também usar o óleo de mosqueta. Mas, assim, além, né, de ser maravilhoso dentro da linha cosmética, porque você pode estar comprando óleo. Eu gosto mais de fazer massagem relaxante com óleo de coco e algumas gotas de óleos essenciais. Vão acalmar, vão ajudar a cliente a relaxar, mas também você pode usar o óleo essencial numa limonada. Então, se ele for o óleo essencial extraído da flor mesmo, da planta mesmo, você pode usar ele para tomar, como você pode usar para fazer cremes, como você pode usar junto de óleos para fazer massagem, como você pode introduzir para fazer também massagens massagens que auxiliam na perca de gordura, estrias, e assim a gente vai ver para frente. Então, o óleo essencial, ele é muito bom dentro da estética. Os estudos mostram que o interior do nariz é revestido por mucosa, onde se encontram aproximadamente 1 milhão de células especializadas, os receptores olfativos. Então, dentro do nosso nariz, dentro da nossa cavidade nasal, vão ter vários receptores olfativos. E esses mesmos, eles se conectam com a parte dos neuros, né, da cabeça, eles jogam para o corpo, para a rede sanguínea. Então, os óleos essenciais, pelo nosso olfato, ele vai fazer muitas coisas, como que eu posso usar a palavra? Que vai ajudar, né, essa cliente ou esse cliente a ficar mais relaxado, a ter um momento mais prazeroso. E ele também pode usar, né, esses óleos essenciais até na casa dele, porque, como se diz, né, os receptores olfativos, eles são muito
muito importantes e presentes na nossa vida, né? Para auxílio de uma depressão, para auxílio de um calmante natural. Então, mais para frente, a gente também vai falar sobre isso. Então, em contato com o meio ambiente, esses receptores compactam os odores e, através dos nervos olfativos, os enviam ao cérebro, como eu falei antes. E essa massagem é decodificada numa região chamada sistema límbico, ou zona primitiva do nosso cérebro. Então, quando chega esse cheiro lá no nosso sistema límbico, ele vai trazer uma sensação prazerosa, uma sensação de alegria. Então, mais para frente, a gente vai ver que os óleos essenciais, conforme o cheirinho, a gente vai ter a sensação. Então, esse sistema, originalmente conhecido como rinencefalo, pequeno cérebro, é a região do cérebro onde são registradas as atividades dos sensos motoras relacionados com as nossas sensações mais primitivas: sexo, fome e sede. Por essa razão, é tão comum a gente sentir um cheiro, um perfume e imediatamente lembrar de alguém, uma época distante que ficou marcada, ou ainda uma sensação de tristeza, alegria ou saudades. Como verdadeiras tatuagens, os aromas ficam registrados para sempre em nosso cérebro. Eu tenho o costume de dizer que os cheiros que eu mais amo são o cheiro do mato, o cheiro da chuva e o cheiro de café. Para mim, tem muitas lembranças boas. E também, quando eu estou saindo da Serra do Mar ali, quando a gente chega perto do litoral, aquele cheiro, né, da maresia do mar, nossa, eu adoro. Se eu pudesse colocar dentro do vidrinho esse cheiro da maresia do mar, eu ia colocar. Mas as perfeitas integrações que existem entre as diferentes regiões do cérebro também permitem que, ao se executar uma mensagem aromaterapêutica, seja possível trabalhar o corpo e o cérebro ao mesmo tempo. Então, o que é a aromaterapia? É um uso terapêutico de substâncias aromáticas naturais, óleos essenciais. O aroma na palavra aromaterapia se refere ao fato de que todos os óleos essenciais têm um cheiro característico, e terapia significa que esses óleos são usados para tratamento. Então, esse aspecto de terapia tem muitas ramificações. Evidentemente, as pessoas sempre usaram aromas agradáveis para se animar, como fazem as mulheres quando se perfumam. Então, assim, do aroma a gente tira não só alegrias, mas também algumas lembranças de algumas tristezas. Mas nós, principalmente nós mulheres, nós gostamos muito, né, do perfume, da fragrância. Muitas mulheres não podem, sentem-se alérgicas a alguns cheiros muito mais fortes, mas até o cheiro, o aroma natural do ser humano é gostoso, né? Então, cada cheirinho, cada experiência que você tenha com o cheiro, você vai caracterizar no seu cérebro e esse cérebro vai demandar o que você sentiu naquele momento e vai ter como uma lembrança. Então, como eu disse, o cheiro de café, eu gosto muito do cheiro de café, eu lembro minha avó fazendo café pela manhã. O cheiro do mato, quando a chuva vem e molha o mato, o cheiro de terra molhada, me lembra muito a infância. Então, assim, tudo que você tudo que você sentir de aroma, com certeza você vai ligar com alguma época da tua vida, com alguma lembrança da tua vida. Então, aqui eu trouxe a figura, né, de alguns óleos. Os óleos de vidros claros não são óleos essenciais, são outros tipos de óleos. A gente pode ter óleo de cozinha aqui, porque os nossos óleos essenciais, eles nunca vão estar em vidros claros, sempre âmbar ou azul, tá? Mas a gente vai ver mais para frente. O perfume é revigorante e, de algum modo, ele cria uma personalidade a qual nos ajuntamos.
nos ajustamos, né? O perfume na forma de incenso também tem sido tradicionalmente usado em contextos religiosos, porque você sabe que tem o poder de elevar o espírito. Então, as pessoas têm preferências tanto para perfumes quanto para incensos. Para algumas, aqueles aromas são particularmente úteis, embora elas achem isso estranho, quase inexplicáveis. Agora sabemos, com os estudos científicos, que os aromas exercem uma influência sobre o cérebro, e imagens de mapeamento do cérebro registram esse processo. Então, a aromaterapia, ela não é apenas algo holístico, né? A ciência já explicou isso, que o cheiro tem um poder no cérebro e ele faz esse mapeamento no cérebro, né? Trazendo para a gente lembrança, um caso a contar, saudades de alguma coisa, às vezes até a tristeza, mas a alegria. Então, assim, o cheiro, ele se ajusta, né? Na nossa personalidade. Tem pessoas que não gostam de cheiros cítricos, tem outros que não gostam de amadeirado, tem outros que gostam de cheiro doce, tem outros que não gostam. Então, assim, o aroma, o cheiro, ele é ajustável ao nosso temperamento, nossa maneira de viver. Então, a aromaterapia ganhou a popularidade como meio natural e fácil de reduzir o estresse. Alguns óleos essenciais aplicados em massagens, em banho, em espargidos no ar, né, espargidos no ar, fazem as pessoas se sentirem mais relaxadas e confiantes. Esse aspecto da aromaterapia ganhou credibilidade científica nos últimos anos e hoje, sobretudo no Japão, os bancos e outras grandes empresas usam os óleos essenciais espargidos no ar para que os clientes se sintam mais satisfeitos e relaxados em suas salas e lojas. Eu amo quando eu chego num ambiente que foi esborrifado essência de canela com maçã. Eu amo, gente. Olha, aonde tem canela eu me sinto muito bem. Ainda acredito que seja algum chá que eu tomei na casa de alguém ou num ambiente que eu fui e eu gostei muito, então ficou no meu mapa cerebral essa lembrança gostosa. Então eu sempre procuro ter essência de canela em casa. Deixa eu até ver aqui, eu acho que eu tenho. Essa é de lavanda. Mas eu sempre tenho aqui perto de mim, porque eu coloco no. Deixa eu ver aqui. Eu coloco na tomada um difusorzinho que eu tenho de porcelana para aromatizar o meu quarto, aromatizar a minha casa. A maioria das pesquisas sobre óleos essenciais se concentra nas suas qualidades medicinais. São elas que interessam aos médicos, paramédicos, enfermeiros e terapeutas, que em número cada vez maior os estão usando como auxílio em seu trabalho. Na Inglaterra, eles estão sendo usados em muitos contextos hospitalares, desde em salas de parto até na unidade de terapia intensiva. E a aromaterapia está se tornando crescentemente disponível no sistema de saúde público. Nos abrigos para doentes desamparados, os óleos essenciais também são muito úteis. Então, a aromaterapia também diz respeito ao uso de óleos essenciais para beleza e cuidados com o corpo. Então, nesse contexto, a aromaterapia é um dos tratamentos mais populares do mundo inteiro. Em toda a Europa, há clínicas especializadas em técnicas que empregam os óleos essenciais. Eles são extremamente eficazes com tratamento para reduzir celulite, no procedimento de desintoxicação, e devido ao fato de algum deles acelerarem a produção das células do corpo, frequentemente são usados em tratamentos estéticos de revitalização. Então, até para fazer, eu uso bastante, né? Usava, porque eu parei de fazer massagem modeladora, mas eu fazia meu próprio óleo de massagem. Eu pegava o óleo de coco com canela e café, óleo de café, junto com lavanda, e deixa eu lembrar o que mais que eu coloco. Aí, gengibre.
e eu fazia uma massagem super, assim, forte, né, na cliente, para mim fazer uma drenagem, na verdade não drenagem não, mas para mim fazer fazer com que aquelas infecçõezinhas que são as celulites, que elas ficassem com hiperemia, deixava bem vermelhinha aquela área, enliava num papel celofane por uns 20 minutos, deixava na manta, nossa, e o resultado era esplêndido, né? Eu não tenho mais fotos aqui, porque eu perdi tudo no outro celular. Mas mais para frente a gente vai vendo quais usar e como usar, e na prática depois a gente também vai fazer esses processos. Aqui, né, uma foto de velas aromáticas, né? Sempre deixem o seu consultório, a sua clínica muito cheirosa, porque assim não tem para nada, né? Você ir num local onde o cheiro seja gostoso. Então, a aromaterapia pertence ao reino da medicina natural, como tal, baseia-se em certos princípios dos quais participam a acupuntura, a medicina herbática, a homeopatia e etc. Esses princípios são complementares e baseados na interpretação da natureza, do homem e a partir da sua compreensão da vida. De modo geral, a mesma pode variar de pessoas para pessoa, de terapia para terapia. Entretanto, há uma verdade fundamental, em cuja direção todas as escolas de pensamento vêm trabalhando. Então, quanto mais próximos ficamos da nossa verdade, de tão poucas contradições, mais elevado se torna o nosso entendimento. Seguramente, o universo foi criado e é sustentado por uma série de princípios, de modo que só pode haver uma verdade. Se ele estivesse alicerçado em diversas ideias contraditórias, como teria sido possível a sua existência? Então, ali a gente termina, eu deixo, né, essa questão para vocês refletirem. Então, se ele tivesse alicerçado em diversas ideias contraditórias, como seria, né, como teria sido possível a sua existência, a aromaterapia? Então, deixar para vocês pensarem, verem, olharem, como tudo está conectado, né? O universo, as pessoas, os cheiros, as fragrâncias, as terapias, tudo está conectado. Então, aqui nós vamos para os lados, para saber o que são os óleos essenciais. Então, pela ISO, a Internacional Organização de Standardization, define os óleos voláteis como os produtos obtidos das partes das plantas através da destilação por arraste com vapor da água, bem como os produtos obtidos por expressão dos pericarpos de frutos cítricos rutácea. De forma geral, são misturas complexas de substâncias voláteis, lipofílicas, geralmente odoríferas e líquidas. Também podem ser chamadas de óleos essenciais, óleo éteros ou essências. Essas denominações derivam de algumas de suas características físico-químicas, como, por exemplo, a de serem geralmente líquidos de aparência oleosa à temperatura ambiente, advindo daí a designação de óleo. Entretanto, sua principal característica é a volatilidade, diferindo-se assim dos óleos fixos, misturas de substâncias lipídicas, obtidos geralmente de sementes. Outras características importantes é o aroma agradável e intenso da maioria dos óleos voláteis, sendo por isso também chamados de essências. Eles também são solúveis em solventes orgânicos apolares, como éter, recebendo por isso a denominação de óleos etéricos, ou em latim ateroleum. Em água, os óleos voláteis apresentam a solubilidade limitada, mas suficiente para aromatizar as soluções aquosas que são denominadas. Então, os óleos voláteis
o que são a essência, né, das flores e tal, eles podem ser usados com outros, né, com óleo, com éter, que é o álcool, ele pode ser inserido à água, só que vocês vão notar que na água ele não se dilui totalmente, ficam alguns glândulos de óleo ainda na água. Então, assim, mais aqui para frente a gente vai ver que vocês vão notar que o óleo, quando eu olho, ele é espesso, ele é grosso, mas aí vai ter os óleos plásticos, que eles são mais finos e que não podem ser usados na pele, tá? Então, além dos óleos voláteis obtidos de plantas, né, dos fitogênicos, os produtos sintéticos são encontrados no mercado. Então, como eu falei, não é só os voláteis, tem os sintéticos também. Esses óleos sintéticos podem ser imitações dos naturais ou composições de fantasias e costumam ser muitas vezes denominados de essências. Então, por favor, tomem cuidado, porque os sintéticos, eles dão alergia à pele e outros problemas também. Então, para uso farmacêutico, somente os naturais são permitidos pelas farmacopeias. E no emprego dentro da aromaterapia, jamais devemos fazer uso de criações sintéticas. Então, os óleos sintéticos, eles são para o ar, você pode usar ele para fazer aromatizador, para o ar, você pode usar para colocar no aromatizador de porcelana, você pode colocar também naquele que joga o vaporizador, mas nunca na pele. Os sintéticos não podem ser usados na pele. Então, exceções são aqueles óleos que contêm somente uma substância, como o óleo volátil de baunilha, que contém vanilha. Nesses casos, algumas farmacopeias permitem também os equivalentes sintéticos, e a sua ação limita-se puramente à sua química. Então, porém, há drástica diferença entre o produto natural e o sintético. Então, vamos lá. Vamos conhecer quais são essas diferenças entre o volátil e o sintético. Podemos dizer que não existe recriação humana que consiga reproduzir completa perfeição o aroma do óleo natural. Em sua maior totalidade, existe uma diferença marcante na composição química dos óleos naturais e dos sintéticos, o que impede seu emprego quando se tratar de doenças físicas, pois o uso como de ingerir pode, além de não resolver o problema, ocasionar sérias intoxicações. Como eu falei, o óleo sintético não pode ser usado para massagem e nem para injeção desse produto. Aqui eu tenho os óleos, aqui eu vou ter óleos de cozinha, óleos essenciais, só que vocês vejam, pelos frascos que são claros, com certeza não são os voláteis, são apenas óleos, ou pode até ter algum volátil aqui com algum outro óleo natural, mas eu trouxe para vocês notarem que tem várias colorações desses óleos. Como diferenciar o óleo natural de um óleo sintético? Os óleos voláteis, que são os naturais, ele apresentam frequentemente problemas de qualidade, que podem ter origem na variabilidade de sua composição, na adulteração ou na falsificação, ou ainda na identificação incorreta dos produtos de sua origem. Os produtores de grande parte dos óleos voláteis comercializados não apresentam a identificação correta. Gente, desculpa, eu falei aqui que o óleo volátil era o natural. Não, os óleos voláteis são os óleos sintéticos. Então, para vocês procurarem ver os óleos voláteis, vocês vão notar que não vai ter escrito, né, na identificação deles. Então, a comercialização não apresenta a identificação correta da planta na qual o produto foi obtido, principalmente os nomes científicos, você não vai encontrar.
a parte do vegetal que foi empregada e a procedência do mesmo. A origem geográfica pode, algumas vezes, auxiliar na identificação botânica e determinar a composição diferenciada, pois sobre esse fator contamos ainda com a presença de quimiotipos diversos dos óleos que surgem de acordo com o tipo de solo, clima e habitat, na qual a planta é cultivada. Um exemplo é o alecrim, que só na França possui 2 quimiotipos diferentes do cultivo no sul e o outro do norte. Número 2. Existe uma diferença que impede o seu emprego de força psicológica e homeopática. O produto sintético não carrega consigo a energia da planta, portanto, perde sua utilidade terapêutica dentro da oligoaromaterapia, a homeopatia, a psicoterapia e através de óleos essenciais, pois muitos dos efeitos energéticos dos óleos se dão não somente pelo seu aroma, mas também pela frequência energética e memória que eles carregam. Toda a essência tem uma memória, né? Como nós temos uma memória genética, a planta tem a sua memória energética e também genética. Hoje, um problema frequente que surge é o vasto número de pessoas aparecendo falando de alergias respiratórias causadas pelo emprego de óleos essenciais. Quando conversamos melhor com essas pessoas, acabamos descobrindo que têm empregado produto sintético e não óleos essenciais naturais. E fazem crendo que o produto que estão comprando é totalmente puro. Quando essas mesmas pessoas que antes usavam essência sintética passam a empregar os óleos naturais, há uma diferença marcante em seus resultados. E as alergias deixam de existir. Portanto, é importante saber diferenciar o produto que você está comprando para ter garantia de seus benefícios e não correr o risco de estar comprando gato por lebre, para não se intoxicar ou o seu paciente. Isso gera inúmeras confusões, inclusive quando a propriedade de cada produto. Então, quando se fala no óleo volátil de orégano, por exemplo, pode tratar-se de oregano vulgare. Então, aqui vai ter todo o nome biológico desse óleo, da onde vem, tá tudo especificado aqui. Quando é o óleo natural. Então, iaque, lamiace, sua origem for a Grécia, de Coridótimos captatus, reishi lamináceas, se for da Espanha, Lípia gravialians, verbenácea, se for do México, Origanum, onitis, lamiáceas, e se for na Turquia, Bruneton, em 1995. Então, assim, aqui vocês têm as diferentes formas do orégano. Então, outros exemplos poderiam ser citados, e esse fato serve para mostrar que as regras de designações desse produto precisam ser cumpridas, já que a denominação do binômio do vegetal em latim, seguido dos seus autores, é a única forma de dirimir dúvidas quando a identidade botânica correta, além de que torna-se necessário sobre a procedência exata do produto para conhecer o seu quimiotipo. Então, se não tiver especificado assim, não comprem, gente. Se não tiver, né, da onde é, como é, não compre. Deixa eu até ver esse daqui que eu tenho aqui, se ele é essencial ou é volátil. Ixi, essa letra aqui vai ser difícil eu ver. Mas ele fala essência. Então, se ele fala essência, e assim, a Via Aroma é muito boa, é uma marca muito boa, então ele não é, né, plástico, que ele tá colocando ali como essência. Então, Via Aroma, tem mais algumas outras indústrias que são boas, da Terra, e tem mais uma que eu não lembro agora no momento.
Então, a colheita, como faz-se, né, essa extração? A colheita da planta e a forma de extração do seu óleo interfere fortemente na composição química final do seu produto. Portanto, é de suma importância tomar conhecimento desses fatores de modificações. Ter à disposição do seu fornecedor análise química dos seus óleos. E a melhor garantia de estar adquirindo produto natural, inclusive por saber qual a variedade do quimiotipo, variações químicas, você está comprando. Pois, conforme falamos, os óleos variam de composição de acordo com o clima, região, tipo de solo, época do ano, etc. O que também poderá, conforme o caso, diferenciar em muito sua aplicação, por exemplo, se a camomila, Matricária camomila, for colhida pela manhã, seu óleo possuirá alto teor de alfa-bisabol, bisabolol, seu principal princípio ativo como anti-inflamatório. Porém, se colhida no final da tarde, encontrarão-se somente vestígios do alfa-bisabolol em seu óleo. Então, para quem mais para frente quiser fazer, né, farmacologia ou fazer cosmetologia, depois do curso de vocês, numa pós, vocês vão ver o quanto tem nessas diferenças, se vocês optarem por fazer, né, o próprio óleo essencial. Então, a adulteração, como que a gente vai saber dessas falsificações? Então, a adulteração mesmo, que falsificação de óleos voláteis, já é conhecida desde os tempos mais antigos, talvez até desde a época dos ditos alquimistas. Além da fraude evidente ao consumidor, dependendo do tipo de falsificação, esta pode acarretar consequências negativas para a saúde do usuário. E, portanto, especial atenção deve ser reservada a esse tipo de problema. Tipicamente, os seguintes procedimentos são usados para falsificar os óleos voláteis. Então, o que usam, né, para falsificação? Adição de compostos sintéticos de baixo preço, tais como álcool benzílico ou octílico de cereais, estéreis do ácido eftálico e o propilenoglicol e até o hidrocarboneto clorados. Então, colocando isso, já deixa ele com a mistura do óleo plástico. Mistura do óleo volátil de qualidade com outros óleos de menor valor para aumentar o rendimento. Adição das substâncias sintéticas, que são os compostos principais do óleo em questão. Falsificação completa do óleo através de mistura de substâncias sintéticas dissolvida num veículo inerte. Aqui é a máquina das extrações das essências. Eu coloquei aqui porque eu achei bem interessante, né, a gente conhecer uma fábrica pequena de como fazer essa destilação. Então, estima-se que aproximadamente quase 90% dos óleos voláteis disponíveis no mercado não mais apresentam sua composição original. Sabe-se que existe uma grande variedade de estratégias sofisticadas de falsificação, e dessa forma torna-se difícil detectá-las, através do método relativamente simples, constantes em obras de referências. Por que as pessoas, né, fazem esse tipo de coisa? Né, fazer a adulteração, a falsificação desses óleos? Porque para mim conseguir 1 quilo de óleo, 1 litro de óleo de rosa, eu preciso mais de 400 quilos de rosa para extração. Então, assim, é bastante, né, para você conseguir 1 litro. Na verdade, não, de rosa vai ser 100 ml, 400 quilos para 100 ml. Mais para frente a gente vai falar sobre isso também. Mas é muita coisa, que nem a própria lavanda. Eu tenho que ter um caminhão de lavanda para mim conseguir extrair
100 ml, 1000 ml de lavanda. Por isso acontecem essas porcarias de falsificação. Assim, ter cuidado na obtenção do seu produto é uma questão de responsabilidade, que deve ser verificada e levada a sério para que não haja prejuízos para a sua saúde e a saúde do seu cliente. Mas, mesmo com essas dificuldades na diferenciação dos produtos, alguns fatores podem ser observados no ato da aquisição dos óleos essenciais. Então, primeiro, óleos essenciais jamais serão vendidos em vidros transparentes, já falei isso para vocês, pois em contato com a luz oxida-se com facilidade, perdendo então a sua propriedade terapêutica. Ao ser adquirido, deve estar conservado em frascos de cor âmbar ou azul cobalto, já tinha falado também. Mesmo assim, temos encontrado uma grande variedade de produtos sintéticos sendo vendidos dentro desses frascos aqui no Brasil, até mesmo por seus custos serem menores. O vidro âmbar e o azul cobalto, eles são vidros baratos mesmo. Você vai encontrar vidros mais caros, os transparentes, os mais finos, os que vão para o lado do cristal. Então, até por isso, né, fica fácil para quem for fazer a falsificação usar esse tipo de vidro. Aqui eu coloquei os vidros que vocês podem encontrar, então esses mais claros que vocês veem agora são os que não podem, vocês não podem comprar nada nesses vidros. Todo óleo essencial tem que estar dentro de um vidro âmbar. Quanto mais escuro, melhor. Menos problema para oxidação deles. Os óleos essenciais não possuem cores extravagantes, como roxo, lilás, etc. Somente o óleo de camomila e poucos outros apresentação as colorações azuladas, pois em sua composição encontra-se camazuleno, o que lhe confere o tom azulado. Por outro lado, a tangerina, laranja, orégano terão a cor alaranjada. O patchouli, a casca de canela e o vetiver, a cor marrom. E o cedro de Himalaia e a bergamota, a cor esverdeada. Nos outros casos, jamais se encontrará óleos com cores que vão além dos transparentes e do amarelo claro. Normalmente, produtos coloridos o são pela adição de anilinas. Então, se vocês procurarem ver que tem cor, então, que não sejam essas que foram faladas aqui, é porque foi colocado já um sintético, que são as anilinas, tá? Óleos essenciais não se dissolvem facilmente na água, são óleos. Se ao pingar uma gota de água turva-se de branco, isso é um indício de que o produto é sintético. O óleo natural não se dissolve, costuma boiar quando seu peso é menor que o da água, ou ir para o fundo como o vetiver ou o patchouli, que possuem maior peso molecular. Mas quando muitos óleos naturais e sintéticos têm sido adulterados como os óleos carreadores, portanto, apresentarão características semelhantes às do naturais, não misturando-se à água. Chegaram, né, numa forma de através do óleo carreador, eles conseguiram falsificar o óleo natural com esse óleo carreador, então não podemos fazer tanta experiência da água, tá? Mas essas outras formas aí já vão ajudar bastante. Aqui, né, uma figura de alguém colocando o óleo na água. Quarto, produtos com cheiros alterados, como odor de álcool, óleo de cozinha, são produtos adulterados e devem ser deixados de lado, a não ser que sejam vendidos como finalidade específica, como uso na massagem, ou rotulados como diluídos, como acontece muitas vezes com o óleo de rosa e jasmim, que por serem muito caros, costumam ser diluídos a uma proporção de 10/20, em óleo de jojoba, para baratear o seu custeio.
Mesmo assim, jamais virá a custar 13, 15 reais como os sintéticos normalmente comercializados dentro do Brasil. Hoje até a gente já acha até mais barato, 8 reais. Eu já encontrei o sintético. Então, assim, que nem o vetiver é um óleo que está mais de 100 reais. Óleo de mosqueta, 80, 30 reais, no mínimo 30 reais. Ah, mas muito, o jasmim mesmo, acho que eu já cheguei a ver o jasmim por 200 reais, 400 reais. Então, se for do puro, e aí mesmo assim você tem medo de comprar, porque você pode achar que a pessoa falsificou também. Óleos naturais jamais irão custar o mesmo preço, pois necessitam de proporções diferentes de matéria-prima da planta para se produzir óleo, assim como de acordo com o seu país de procedência. Possuirão preços de custo também diferentes. Aí entram também as taxas de câmbio, importação, exportação, vigilância sanitária, etc. Por exemplo, para conseguir 1 litro de óleo de eucalipto, o glóbulos, né? Necessita-se de aproximadamente 30 quilos de folhas. Então, por outro lado, para conseguir-se a mesma quantidade de óleo de rosas, 1 litro gasta-se. Eu estava falando para vocês, olha aqui, ó. Gasta-se, para 1 litro, gasta-se de 1 a 3 toneladas de pétalas. É tonelada, gente, é mais de 1.000 quilos, o que equivale a 1 hectare de plantação de rosas. Daí seu preço jamais vira a ser o mesmo que o de óleo de eucalipto. Os óleos naturais duram mais tempo na pele, quando empregados como perfumes ou quando utilizados na massagem. É contrário ao sintético, que não permanecem, às vezes, mais do que poucas horas. Esta é a grande diferença entre perfumes franceses que utilizam óleos naturais e os nacionais nossos aí que usam essências sintéticas. O perfume francês, às vezes, chega a manter o seu odor sobre a pele até dia, né? Eu gosto muito dos perfumes, eu gosto muito de perfume, então os franceses para mim são os melhores. Ai, desculpe, textão, mas vamos lá. Sempre que for comprar seu óleo, questione sobre análise química. Seu produto é natural e de onde provém. Quem trabalha com integridade coloca o rótulo do produto, do país de origem, método de extração, data de envasamento ou colheita, parte da planta que foi empregada na extração e a informação sobre o quimiotipo. Se tiver. Quanto ao penúltimo item, mostra-se extremamente importante saber qual é a parte da planta que foi empregada para se produzir o óleo, pois se extrairmos da casca da canela, teremos maior intensidade e aldeio cinâmico, 55 a 75%. Um composto que pode queimar a pele e é mais útil como sudorífico e estimulante. Enquanto no óleo extraído de suas folhas, encontraremos mais engenol, 70 a 90%, sendo um óleo de maior propriedade antisséptica. Por outro lado, retirando o seu óleo de suas raízes, haverá altos teores de cânfora, que possui propriedade estimulante na circulação, o que nesses casos diferenciará em muito as aplicações terapêuticas dos óleos desta mesma planta. Vale frisar também que existem muitas empresas que colocam o nome científico da planta no rótulo, de produtos sintéticos comercializados como naturais, o que nos leva a ver que só o nome científico nem sempre identifica o produto como natural, mas permite saber, no caso de marcas de garantia, de que a espécie da planta foi produzido o óleo, já que alguns possuem marcantes alterações químicas conforme a espécie e superfície. Então, essas são algumas diferenças básicas. Jamais se esqueçam que, se tratando de aromaterapia, a qualidade é tudo, gente. Por esse motivo, você deve procurar por produtores de seleção, cuidado na sua manipulação, tendo certeza sempre de estar adquirindo um óleo natural e puro em sua composição para empregar junto aos seus pacientes clientes. Então, hoje terminamos, né, a aula número 1 de aromaterapia. Semana que vem nós vamos ver mais os processos
de óleos essenciais, aonde usar e como usar. Então, boa noite, meninas. Deixei na plataforma um exercício para vocês, para que vocês falem com as palavras de vocês o que é aromaterapia, para que serve a aromaterapia, mas em si eu só quero que vocês respondam o que é aromaterapia com a palavra de vocês, conforme foi explicado nessa aula. Então, até a próxima semana, meninas.